boa noite também a você que está aí nos assistindo, ou do seu lar, ou então no caminho, né, ao seu lar. Que Deus possa nos abençoar essa noite com a sua palavra. Que possamos sair hoje revigorados com a sua palavra. Quando eu fui convidado para estar aqui com os irmãos, eu levei alguns dias para achar um tema para estudar. E lendo algumas passagens, eu pensei em falar sobre um profeta que eu particularmente gosto muito, que é sobre João Batista. Sei que muitos aqui conhecem a sua história também, pois foi um grande profeta relatado na Bíblia. E então gostaria de dividir com os irmãos nessa noite um pouco sobre a vida e o ministério de João Batista, onde ele teve um papel fundamental no ministério de Cristo, onde ele preparou, né, o povo de Israel para que pudessem aceitar a primeira vinda de Cristo. Como nós lemos no início, gostaria de ler com os irmãos novamente, que se encontra em Mateus 11, 10 e 11. Este é aquele a respeito de quem está escrito: eis que eu enviarei o meu mensageiro à frente à tua face, a qual preparar o teu caminho diante de ti. Com toda certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher não se levantou ninguém maior do que João, o Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior que ele. Essa afirmação de Jesus tem um impacto muito grande para mim, porque Jesus afirmar que não teve homem nascido de mulher maior do que João, você para analisar e ver a importância que João teve aqui na terra. Antes mesmo de João nascer, o anjo apareceu ao seu pai, Zacarias, dando informações como os pais de João deveriam cuidar de seu filho João. O anjo disse assim: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele, no espírito de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então aqui, o anjo já profetizava qual seria a missão do filho de Zacarias. Mais para frente, Zacarias também profetizou sobre seu filho, a missão de seu filho. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a sua face, ante a face do Senhor, e a preparar os seus caminhos, e dar ao seu povo conhecimento da salvação. Então João tinha uma grande missão a cumprir. E quando João começou
essa missão, o seu ministério, era uma época bem complicada lá em Israel. Era uma época onde o povo não tinha autonomia, eles eram escravos, estavam sob o domínio de Roma. E o povo estava muito descontente e agitado. Aqui a irmã Ellen White fala que eles estavam próximos a uma revolta, porque não aguentavam a tirania dos governadores e também por ficar cada vez mais aumentando os impostos, extorquindo eles e tentando introduzir símbolos e costumes gentílicos entre o povo. Então, assim, era uma época de grande revolta dentro do povo de Israel. E em meio a tudo isso, apareceu uma voz no deserto. Uma voz vibrante, severa, mas plena de esperança. Onde João dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João tinha um aspecto singular. Fazia a mente dos ouvintes reportar aos antigos videntes, aos antigos profetas. Nas maneiras e nos vestiários, assemelhava-se ao profeta Elias. Muitos entre eles acreditavam que fosse um dos profetas ressuscitado. E assim, muitos da nação iam ter com ele no deserto, para ouvir as suas mensagens, a sua pregação. E, ao chegarem para ouvir João lá no deserto, também João fazia o batismo às margens do Rio Jordão, onde isso simbolizava o abandono ao pecado, o abandono, uma purificação, um abandono ao pecado ao você se batizar. Interessante que muitos desses que iam ter com João buscavam realmente o arrependimento, mas tinham aqueles que buscavam os favores e os privilégios de João ser uma pessoa muito querida. Muitos escribas e fariseus iam ter com ele para se batizar, mas não por arrependimento, e sim apenas buscando as influências que poderiam ter naquele ato, de querer ter o favor da multidão que seguia João. Então, João, percebendo isso, falou a eles, em Mateus 3, 7-9, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Então aqui, nós vemos que já desde aquela época, tinham falsos conversos, que queriam apenas estar juntos no oba-oba daquele momento, daquele ministério de João Batista. Mas isso eram alguns apenas que não se arrependiam. A maioria do povo buscava a João para ouvir a sua mensagem, acreditava nessa mensagem e se convertia e pedia para ser batizado. E ao se batizar, eles questionavam João, perguntando, que faremos, pois, agora? E João respondia, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Assim, João já nos ensinava a essência
do cristianismo. Ajudar o próximo, ajudar os necessitados. Isso nós temos que ter também hoje. A essência do cristianismo. Não apenas, é importante sim nós estarmos aqui louvando e honrando a Deus, glorificando a Deus na sua casa. Mas nós não podemos esquecer dos necessitados, dos afortunados, das viúvas e dos órfãos. E assim ia aumentando a popularidade de João. Multidões seguiam esse novo mestre de um lugar para o outro. E ainda poucos, nutriam a esperança que João fosse o Messias. Mas João, percebendo isso, a todo instante, buscava encaminhar-lhes a fé àquele que havia de vir. Em nenhum instante ele buscou a glória para ele mesmo. A missão dele era preparar o caminho para a vinda do Messias, a vinda de Cristo. E assim, João crescia em popularidade e multidões o seguiam. E essa popularidade se espalhou pelo povo, por Israel inteiro, até chegar a Jesus. Jesus ainda morava com seus pais e chegou ao seu conhecimento a obra de João, o Batista. Ele reconheceu o chamado, entendeu que o seu tempo chegara, estava na hora de ele sair da casa de seus pais e seguir para também o seu ministério. E foi ter com a multidão, seguiu a multidão e foi ter com João também, lá no deserto e também lá às margens do Jordão, onde João fazia o rito do batismo. Como nós sabemos, João e Jesus eram primos, mas eles nunca haviam se cruzados ou se visto. Mas João sabia, pois ele tinha recebido, a ele foi revelado que o Messias procuraria de suas mãos o batismo. E seria então dado um sinal do seu caráter divino. E assim seria habilitado para apresentar ao povo. Então João saberia reconhecer quando o Messias chegasse a ele. E Jesus foi ter com ele, pedindo para se batizar. A princípio, qual que foi a reação de João? A princípio, João recusou fazer o batismo de Jesus, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por agora, porque assim nos convém cumprir a justiça. Fazia parte da obra de Jesus ser batizado, e João teria que cumprir. Então João batizou Jesus no Jordão, sepultando-o nas águas. E logo que saiu da água, Jesus viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. João ficou comovido ao ver Jesus rogando com lágrimas a aprovação do Pai. Assim, ele reconheceu o sinal que lhe fora prometido. Sabia ter batizado o Redentor do mundo. Então, prontamente, João exclamou, apontando a Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim foi o primeiro encontro de João e Jesus. Jesus, como nós sabemos, retirou-se para
o deserto para buscar comunhão com o Pai, e João continuou o seu ministério. Cada dia que passava, João ainda exercia grande influência sobre o povo, e assim causou grandes ciúmes nas autoridades de Israel. Então, o Sinédrio montou uns delegados e enviou a João para interrogá-lo, para saber quais eram os interesses de João. E quando os delegados chegaram a João, eles indagaram João: quem és tu? João, sabendo disso, sabendo o pensamento deles, logo respondeu: eu não sou o Cristo. Então eles questionaram: então é quem? És tu Elias? Não, não sou. És um profeta? Não. Quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram? Que dizes tu de ti mesmo? Aí João respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitarei o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eu li aqui João 1, 19 a 23. E eles continuaram questionando João: por que batizas? Por que se tu não és o Cristo, nem Elias, nem profeta? João, entendendo a astúcia dos delegados e o interesse nos questionamentos, respondeu a eles com firmeza: eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém a quem vos não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Ali os delegados entenderam que não adiantava mais questionar João. E assim eles foram embora, e ainda com mais uma certeza: sabia que João estava falando que o Messias já se achava entre eles. E assim foi o ministério de João por mais um período, e também Jesus já estava trabalhando em seu ministério. E assim, a multidão que muitas vezes seguia João, deixava de seguir João e ia seguir a Cristo. E assim, a multidão de João ia diminuindo pouco a pouco. E, inclusive, 2 discípulos de João, numa oportunidade, vendo a Jesus, deixaram de seguir a João e foram seguir a Cristo. Vocês sabem quem são esses discípulos? Um deles era André, o irmão de Simão, e o outro, João, o evangelista. Esses 2 foram os primeiros discípulos a seguirem a Jesus. Eles também foram discípulos de João. E assim foi dando continuidade ao ministério de João. Mas pouco a pouco, a influência de João Batista sobre a nação ia diminuindo, e a de Jesus ia aumentando. E isso criou um descontentamento entre os discípulos, somente os discípulos de João. E ao eles questionarem João sobre essa mudança de popularidade, pois Jesus estava tendo mais popularidade do que João, João contou uma parábola. Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo, que ele assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo.
O que ele quis dizer com isso? Que o amigo se contentava em ver o enlace matrimonial do esposo e a esposa. E não tinha ciúmes. João se colocou no lugar do amigo, onde ele falou que ele preparou o povo para receber a Jesus. Então ele não tinha ciúmes daquele enlace. E sim, como um amigo, ele se alegrava em ver o enlace do esposo e da esposa. E compreendia que sua missão estava cumprida. Como um amigo quando vê o esposo e a esposa se casando. E disse mais: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Uma situação também sobre o crescimento da popularidade de Jesus, sobre a popularidade de João Batista, em um certo momento, Jesus também percebeu que isso estava causando uma divisão entre os discípulos. E, não desejando que isso atrapalhasse a missão dos dois, Jesus se retirou calmamente de seus labores e foi para a Galileia. Pois não era interessante que a obra ficasse manchada com brigas e mal-entendidos ou dissensão entre os discípulos. Aqui eu gostaria de fazer um parênteses. Vou ler aqui um texto. Nós, igualmente, conquanto leais à verdade, devemos procurar evitar tudo quanto leve à discórdia ou má compreensão. Pois sempre que essas surgem, trazem em resultado perda de almas. Quando quer que apareçam circunstâncias que ameaçam divisão, cumpre-nos seguir o exemplo de Jesus e de João Batista. Aqui nós estamos vendo exemplos que devemos evitar as discussões desnecessárias. Aquilo que não vai engrandecer a obra de Deus, a obra de Jesus, nós devemos evitar e nos afastar. E, conforme nós falamos, pouco a pouco, a obra de Jesus ia crescendo, a de João diminuindo. E chegou uma época que João foi preso. João Batista fora o primeiro a anunciar o reino de Cristo e foi também o primeiro a sofrer as consequências. João, ao ficar preso, ele passou a ficar sozinho durante um período, sem poder ter contato com o povo para anunciar as boas novas do Salvador. Então, ele ficou um pouco ocioso. Os discípulos podiam visitá-los, os discípulos de João podiam visitá-los. E o que esses discípulos faziam ao visitar João? Levavam as informações falando de Jesus. Falando, aquele mestre lá que você batizou, continua pregando. Por que ele não vem aqui para te salvar? Nesse momento era Satanás usando os discípulos para colocar dúvidas em João, dúvidas na missão de João e na missão de Cristo. E o profeta João ficou preocupado mais com seus discípulos, pois ele não tinha abandonado sua fé em Cristo, mas precisava animar os seus discípulos. Então, o que João decidiu fazer? Decidiu enviar 2 de seus discípulos para interrogar Jesus. E os discípulos foram ter com Jesus. Chegando os discípulos a
a Jesus, eles transmitiram a mensagem de João. És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Interessante que Jesus não respondeu a eles. Ficou em silêncio e continuou fazendo aquilo que fazia todos os dias, curando os enfermos, trazendo a palavra ao necessitado, expulsando os demônios. E assim ele fez o dia inteiro. E fez os discípulos de João ficarem ouvindo ele o dia inteiro, fazendo assim. E antes de terminar o dia, ele disse aos discípulos: assim se passou o dia, e os discípulos de João, vendo e ouvindo tudo, por fim Jesus os chamou a si, pedindo-lhes que fossem e dissesse a João o que haviam testemunhado, acrescentando: bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. E assim os discípulos foram. Após a saída dos discípulos, João falou à sua multidão que estava em torno dele. Jesus estava, sim, triste com a prisão de João. Sabia que João não sairia de lá vivo, mas a missão de Jesus não era apenas salvar a João. E Jesus foi explicar ao povo, porque Deus não havia abandonado João. E Jesus disse assim: que fosses ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Aqui, Jesus estava falando de João. Se o que eles iam ouvir lá no deserto era uma pessoa que mudava de opinião conforme a quem ouvia, ou quem estava próximo. Se João falava para agradar aos ouvidos das pessoas, como o vento que te empurra para lá e para cá. Aí Jesus continua: sim, que fosses ver um homem ricamente vestidos? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. E o povo também sabia que João não era como os sacerdotes e escribas, que viviam de aparência. O povo não tinha ido lá ver João por causa das suas aparências. Então, Jesus continua: mas então que fosses ver, disse Jesus, um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Aqui nós vemos o que constitui grandeza para o céu. O que constitui ser uma pessoa de muito valor para o céu? Não são as suas linhagens, não são as suas roupas, não é sua inteligência, sua grandeza intelectual. Não é isso. O que o céu dá valor é o valor moral. É isso que é estimado por Deus. Amor e pureza são os atributos que mais aprecia. João era grande aos olhos do Senhor. Ele se absteve de buscar honra para si, mas caminhou todos para Jesus, como prometido. Sua desinteressada alegria no ministério de Cristo apresentava o mais elevado tipo de nobreza já revelada em um homem. Então, em nenhum momento, João quis trazer as glórias para ele mesmo, e sim levar para Jesus toda a honra e glória. Nós sabemos que João não saiu daquela cadeia vivo, e sim morreu lá. Mas
que eu queria trazer para nós essa noite, para finalizarmos? Por que Jesus considerou João o maior entre os homens nascido de uma mulher na terra? Porque a vida dele foi de servir a causa do Mestre. Em nenhum momento ele buscou servir a ele mesmo. Aqui é o segredo da vida espiritual, servir ao próximo. Que possamos, como João, como Jesus, que nos deu como exemplo, que possamos servir ao próximo, para que possamos, assim como João, alcançar as promessas de Cristo. Não importa as dificuldades que teremos aqui na terra, que João também teve suas dificuldades, que possamos sempre estar em mente, levar alguém, o próximo, ter a oportunidade de levar alguém a Cristo, aos pés da cruz. Que possamos ter isso em mente. Amém.